O segredo da santidade. Como não cair em tentação e não pecar? Como as forças do mal são perspicazes, todo cuidado é pouco. Mas como podemos evitar perder a santidade? Como não cair em tentação? O segredo é estar em prontidão. Mas como preparados para não sermos pegos de surpresa? Como sabemos, o homem peca porque quando menos pensa, já está pecando. Então, para evitar entrar nas artimanhas do mal, o ser humano precisa entender que o princípio da tentação, ou seja, do pecado, é composto do pensamento, da ideia ou da curiosidade. Surge na mente uma ideia, um pensamento, e que pode levar ao pecado, mas toda reincidência pode vir da curiosidade, que pode surgir de uma leve sensualidade ou concupiscência dos olhos ou pensamento. Normalmente, o pensamento ou ideia ou curiosidade é somente a isca para levar o homem ao pecado. É a isca para levar as pessoas ao pecado para que caiam e pequem. O maligno coloca curiosidade em olhar ou coloca a mente para lembrar uma imagem ou um desejo antigo. Serve apenas como isca, aparentemente inocente. Ou seja, um desejo inocente. Uma vez que a pessoa aceita, ela abre as portas para a entrada de centenas ou milhares de demônios. E essas pessoas não têm mais como se defenderem e são levadas cativas nas garras das cadeias do pecado, os quais irão se proliferar de várias formas para alcançar o êxtase do prazer, vícios, aberrações, prostituição, adultério, roubo, homossexualidade, etc. Como se percebe, o primeiro passo do demônio é levar o indivíduo à curiosidade, tanto do momento quanto à curiosidade do passado, que ficaram gravadas na mente da pessoa. Também deve-se considerar aqui que imagens gravadas na mente por ocasião de assistência de filmes, YouTube, ou mesmo imagens reais do dia a dia, imagens que poderiam sujar a mente como propagandas diversas, jogos de vídeos, etc. Desta forma, todo ser humano que não deseja cair no pecado ou em vícios deve ter todo o cuidado de não ter curiosidade no que é errado, curiosidade do experimento, curiosidade da sensualidade e, em geral, deve também lembrar que um pensamento insano leva ao pecado. Às vezes, não no momento, mas num futuro próximo ou distante. Não esquecer que uma curiosidade é um ataque de tentação e que a pessoa, se cair na curiosidade, será atacada por demônios com unhas e dentes e a isca mortal que é o pecado. E esse pecado vem para destruir a alma da pessoa. Para se limpar do pecado cometido, do vício, das tentações, a pessoa deve entender que Jesus Cristo veio ao mundo para nos livrar do pecado. Então devemos nos arrepender e pedir perdão a Ele. Pedir que nos lave dos pecados, que nos santifique.
para que nenhum mal volte. Caso haja reincidência, deve-se remediar novamente e buscar Jesus Cristo com mais fé, ler as Sagradas Escrituras, orar e jejuar. Nunca esquecer. Curiosidade, jamais.